São Paulo, então. O que vocês estão achando dele, Rogério Ceni, agora? Bom, Vou fazer uma pergunta para vocês dois. Em relação ao Rogério Ceni, porque eu não sei, eu quero saber de vai vocês, dar bom no caso. debate, hein? Hã? Vai dar bom debate. Conversa. O Rogério Ceni é o maior ídolo da história de São Paulo? Cara, Para assim, vocês, né? Eu escrevi um livro, tá vendo como eu não posso negar o passado? Os 10 maiores ídolos da história do São Paulo, da coleção maquinária, que tem em todos os clubes. O Roberto Sander, mano, já faz um tempão. O último, ainda em atividade, era o Rogério Ceni. Aí você vai me dizer se é o maior. Eu acho que, assim, em termos numéricos, ele vai ser o maior, porque foi o que mais jogou, um goleiro que fez gols, mais de 100. Mas eu acho que o São Paulo tem, digamos, uma história mais curta, né? Um clube mais novo. Tem um ídolo por década muito grande. Então, assim, eu não acho o Rogério ser mais ídolo que o Leônidas, que foi o primeiro grande jogador do São Paulo e popularizou o clube. Para mim, o maior ídolo da história do São Paulo é o Tele Santana. O Tele Santana é responsável pela popularização do São Paulo. A era Tele fez com que o São Paulo virasse a terceira maior torcida do país e se espalhasse pelo Brasil todo. Nenhum jogador conseguiu isso. Nenhum clube de futebol do Brasil tem um técnico como principal ídolo, que a torcida... Só o São Paulo tem isso. Só o Tele conseguiu isso no São Paulo. Então, eu acho que não é um... O Rogério eu acho que é dos maiores, mas ao lado do Raí, ao lado do Careca, ao lado do Pedro Rocha, ao lado do Leônidas, eu acho que ele é do nível desses caras, né? Eu acho que em termos de idolatria. Cara, eu acho que a história do Rogério, depois da história do Flamengo, de ter ido pro Flamengo e tal, e de como foi a história, porque Essa é uma outra era questão. um momento em que a torcida do São Paulo tava super carente, precisava de um cara, e sempre tratou o Rogério como... esse aqui é o cara que o dia que vier aqui vai voltar, a gente vai voltar a ser o São Paulo incrível e tudo mais e tal. E aí, nessa hora, que ele poderia ter optado por ir para o São Paulo, não que ele tivesse uma proposta, mas se ele ficasse esperando um pouquinho na casa dele lá no Morumbi, como aconteceu agora, o São Paulo ia chamar ele logo mais, né? E não, ele quis dirigir o Flamengo e foi, aí teve aquelas declarações meio desastradas deles com relação à torcida do Flamengo. Ele não é bom nas palavras, né? Assim, né? Ele não é Para muito isso, bom, não, né? Ele é bom para dar entrevista depois do jogo, acho que ele até dá boas entrevistas, sobre isso quando ganha, mas isso pegou muito mal. Tanto que, assim, na volta dele pro São Paulo agora como treinador, na estreia dele, a torcida gritou o nome do Crespo, tinha acabado de ser demitido. Cara, isso você tá falando do Rogério, não é falando de um cara qualquer, tá falando do cara que foi um super eu ídolo. achei, assim... Eu não sou São Paulino, né? Mas me dá sensação esquisita. Sim. Tipo, um ídolo tão grande ali, né? É E isso. tal. Os caras... Caralho, os caras tão E vou dizer, eu acho que ele, esse gelo vai ser quebrado, já tá quebrando já, né? Agora ganhou, não sei o que e tal, tá melhorando, mas acho que tem um chão aí pela frente. Mas eu também acho que o maior ídolo do São Paulo é o Tele, mas eu acho que o Rogério tem uma possibilidade, dependendo do que ele fizer como treinador do São Paulo. Exato. Aí pode ser. Jogador e treinador, coisa Aí com o pode Renato ser. no Grêmio, aquela coisa Aí o que cara é rara, né? pode virar a maior figura do São Paulo, dependendo do que ele fizer. Se ele, sei lá, for bem, São Paulo começar a ganhar, não sei o que e tal, ele pode aí ser um ídolo como treinador e como jogador. Aí pode ser. Acho que algumas coisas você falou da entrevista, falando sobre a torcida do Flamengo e tudo mais, que ele não precisava ter para elogiar e ganhar pontos com a torcida do Flamengo, comparar com a do São Paulo, foi um erro extra. Aliás, os caras, o cara pode ser... Os caras têm que ter algumas pessoas com quem eles conversem antes de falar certas coisas. Porque são tantas besteiras. Os caras morrem pela língua várias vezes. Sim. E também tem assim, ele assumiu o Flamengo 48 horas antes do duelo com o São Paulo pela Copa do Brasil. Parecia que ele estava desesperado para jogar contra o São Paulo e tal, né? E acabou sendo eliminado da Copa do Brasil. Então eu acho que ele... Agora, assim, eu acho ele bom técnico. Esse eu concordo com o Mauro. Eu sempre achei ele bom técnico. Eu acho que ele tem dificuldades em algumas situações, sobretudo com os jogadores, mas foi o que aconteceu. Acho que ele tentou contentar todos os maiores do Flamengo ali, do grupo campeão. É difícil. Você falou... mostra os vídeos de 2019 e fala para os caras jogarem igual. São outras pessoas hoje. São as mesmas pessoas, mas são outras. Os caras não correm mais do jeito que corriam. Não, pela idade e pela vontade, pela fome. Não é todo jogo como era. E isso é natural em qualquer time que vence. Sim, é isso mesmo. Eu falei do Tele com o São Paulo. O Tele foi bicampeão mundial. Tal, e teve que trocar alguns caras, porque os caras... eu sou campeão mundial, tá falando com quem aqui?
E tem isso no futebol, cara. E não é uma coisa maquiavélica, é natural. Tem isso na humanidade. Tem isso vai. na humanidade, isso, exatamente. E acho que o Rogério chegou ali, cara, eu sou um técnico iniciante. Tô chegando num time campeão da Libertadores e tal. Com essa massa aqui, eu vou tentar compor. Isso. E acho que a questão do Diego, ela é simbólica, que ganhou muito espaço com ele. Que é o líder do time, é o líder do vestiário. E ele já tinha tido problema no Cruzeiro com as figuras do Cruzeiro. Eu falei, vou tentar compor com a... E acho que funcionou minimamente. Não era um time e tal, mas ele conseguiu ali... mas aí tá, declaraçãozinha aqui, não sei o que lá, tal, estatística ali, daí ele começou, e o torcedor do Flamengo... Nunca, porque ele acho que não sentiu, sei lá, uma conexão real do Rogério com a cidade, com o clube e tal, não sei o que lá, né? Acho que teve sempre o pé atrás com o Rogério. Cara, e o Rogério tinha uma coisa, ele é muito ligado ao São Paulo. E ele tem um jeito meio... Ele nem é paulista, mas ele tem um jeito meio nerd paulista e tal. O Renato é outra história. Claro que ele tem uma super história no Grêmio, mas o cara foi ídolo do Flamengo, né? Pois é. Ele sempre gostou de praia, não sei o quê. Não quero dizer que isso vai transformar o cara num bom técnico, mas a conexão do Rogério com o Flamengo e com o Rio Essa mesmo... conexão é importante pra caralho, vai. Claro que É importante. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Eu vou dizer, eu como torcedor, né? Quando o meu problema, alguns dos problemas que eu tinha com o Rogério, assim, sem falar em campo, né? Mas ele, cara, ele ia pras entrevistas, cara, e ele botava o jogador na linha de frente, tá ligado? Depois deu aquele negócio do Pedro da Olimpíada, não sei o quê. Cara, ele foi pra entrevista e falou, o Pedro jogou mal, esse negócio da Olimpíada, ele tá mexendo na cabeça dele, não sei o quê. Cara, você não fala isso, jogador, você vai perder o grupo assim. E foi o que aconteceu. Mas era o tempo todo, ele fazia muito isso, e alguém tem que orientar ele parar de falar, porque o jogador não... Acho que vai ficar muito puto. Ele já vê o dia inteiro os programas esportivos detonando quando ele joga mal. Agora o teu técnico também lá e falar é brincadeira. Mas aí é louco, né? Porque aí você pensa no Rogério, na vida do Rogério Ceni. O cara passou 30 anos no mesmo clube, e no São Paulo ele era o dono daquilo. Raramente criticado, né? Muito raro, né? Muito criticado, e ele era um técnico dentro de campo, ele era o líder todo o tempo que foi do São Paulo, ganhou tudo, tarará. Então, era uma coisa meio natural, o Rogério sempre foi muito louco, obcecado por ganhar. Ele, né, sabe todos os detalhes, então, é como se ele achasse que todo mundo era como ele. Então, ele vai detonar o Pedro mesmo, porque foi pra Olimpíada, porque na cabeça dele isso é meio normal. Né? Ele não teve 200 experiências em diferentes times na vida para ver diferenças, né? Isso ele vai estar tendo agora, que está sendo técnico. Eu continuo achando que esses caras, sobretudo o técnico de futebol hoje, se ele não tiver... E daí o preparo não quer dizer que é o nível intelectual ou a situação. O preparo para dar uma entrevista, ele vai se estrepar. E acho que isso tem acontecido com muitas pessoas, muitos técnicos. Pra caramba. E não só ele. Mano Menezes, Tite, do seu jeito, do seu linguajar, a sua... Cara, e às vezes... O Renato agora. O Renato agora, nessas últimas declarações... às vezes... Tá pegando no pé do Renato, por causa dos 200 milhões. Claro, pois né? Morre pois pela boca, não tem jeito. Então, é incrível, cara, porque isso tem um peso hoje, às vezes, muito mais que o esquema que o cara montou pro jogo tal, que ou a escalação que ele optou, ou o cara que ele preferiu. O jeito de se comunicar. Detalhe, uma né? coisa... Hoje o técnico é o único cara que fala todo fim de jogo. Pois é. O cara tem que estar lá não foi no todo... Campeonato Paulista que o Abel falou, não vou dar entrevista, que ele não dava entrevista no Campeonato Paulista. Isso, às vezes botava o auxiliar pra falar. Esses caras estão falando toda hora. Cara, é melhor você não falar do que você chegar lá puto e falar um monte de bagulho que você vai se arrepender, que foi o caso do Renato agora, depois que foi eliminado. É isso. Cara, falou uns negócios ali que, cara, exatamente. sabe... Né? E ele começou como técnico, a primeira experiência como técnico, o Rogério era assim, ele ia no São Paulo, né? Ele ia pra entrevista com os números, os Chutamos scouts. 55 Aí vezes. ele chegava lá, sei lá, 2-0 pro Rio Branco de Americano. Posse de bola nossa foi 80%, finalizamos 20 vezes, o adversário finalizou 2. Daí, quanto foi o jogo? É isso. 2-0 pro Rio Branco, então dane-se essa porra. E ele, de fato, ele começou assim, ele falou, acho que daí ele rasgou o papel, isso não funcionava. E aí uma coisa é ser técnico do Fortaleza quando você não precisa dar entrevista todo o jogo.
Quando você tá numa situação mais tranquila, quando você é visto com bons olhos. Ou mesmo que você tem que dar boa entrevista, mas vontade. no Fortaleza. Ah, pô, não ganhamos do Flamengo no Maracanã. Beleza, é assim mesmo. No Flamengo, no São Paulo, cara, é todo outra dia. história. Não é simples. Não teria comparação, né? É. O lance de tu... É aquilo que tu falou. O cara, tu tá treinando Fortaleza ali, é esperado mesmo que tu vá... Não, é Ter outra dificuldade, relação. né? Outra relação que tem. É outra relação. E ele tinha uma aura de Salvador lá no Fortaleza? Cara, eu acho que ele teve um papel muito importante na reestruturação do clube, da estrutura do clube. E o Tironi falou, a obsessão do cara. Então, assim, ele não é que ele morava no hotel e ia lá pro treino, não. Ele vivia no sem treinamento, viu lá, plantava grama. Isso ele tem um pouco de telê, acho que ele pegou o tipo de grama, o gramado tem que estar sempre bem cuidado e tal. Então ele foi, acho que, se envolvendo com a melhora estrutural do clube como um todo. É. E acho que isso pegou. Eu tô até curioso, daqui a 10 dias, sei lá, uma coisa assim, vai ter Fortaleza e São Paulo lá, né, com o público. Então, como é que ele vai ser recebido? Agora com o Fortaleza, com um técnico que também está fazendo um sucesso absurdo lá, né? Mas eu acho que essa primeira semente lá, ele ajudou a plantar. Então, acho que ele tem uma... E acho que no Flamengo ele ganhou mais até que no Fortaleza, mas a reputação, digamos... peso de lá, diferente. É peso diferente. Né? Total. E acho que os caras ali, né, eu imagino que eles reverenciem ele lá na volta. É a minha impressão. Também acho que vai ser.